há um ano e meio, alguma coisa assim atrás, eu fui jantar na casa do Jorge Paulo Lemann, né? Ele é uma das pessoas mais incríveis que eu pude conhecer, ele é o homem mais rico do Brasil hoje. E, pô, ele é muito humilde. Ele chegou, assim, com um suquinho detox lá, ofereceu um suquinho detox. Ele quase que não falava, ele queria que eu falasse. É um cara muito sábio, porque ele já sabe o que tá dentro da cabeça dele, ele quer saber o que tá na sua, que ele ainda não sabe. Mas eu fiz perguntas pra ele, como qual é o segredo do sucesso, quais são os atributos do sucesso, o que é o sucesso, por quê. E ele basicamente me disse que o fator mais importante para alguém ser bem-sucedido é uma coisa chamada grit. G-R-I-T. Grit. Grit é basicamente o entusiasmo, é a garra. É aquela pessoa que às vezes ela não tem todo o conteúdo técnico possível, mas ela é aquela pessoa entusiasmada, a pessoa que ela fala assim, eu não sei, mas eu vou conseguir, eu vou atrás, eu vou aprender. Né? Então o entusiasmo é uma dessas 4 coisas. A escala é outra dessas 4 coisas. Né? A escala ela é importante porque você nunca vai ser bem sucedido fazendo uma única coisa pequena. Né? Pô, se eu vender uma garrafinha de água, eu nunca vou enriquecer. Se eu vender 2, também não. Eu preciso de uma escala muito grande. Tá? A terceira coisa é a direção. Eu preciso da direção correta. Então eu preciso estar na direção correta porque se eu não estiver, eu nunca vou chegar. E a direção é mais importante que a velocidade, né, no que a gente está fazendo. E a quarta coisa são as pessoas. Né? Sem pessoas a gente não consegue escalar, não consegue crescer. Né? Não dá para a gente fazer um trabalho de qualidade aqui se não tiver o Caio lá editando, se não tiver você aqui, tiver todo o nosso time aqui, tiver o pessoal que vai editar, cortar. Não tem como. Né? Então a gente precisa de pessoas. E a gente precisa gerar uma relação de sinergia entre as pessoas, em que todos ganham. E assim a gente forma o que o Napoleão Hill nos ensinou sobre a mente mestra, né? É quando a gente junta todas essas mentes individuais que somadas formam uma mente que é a mente mestra mais poderosa que todas as outras, né? Então, isso daqui é um pouquinho do que eu percebi em conjunto com todas essas pessoas, tá? Mas o que eu percebo, que talvez seja uma das coisas mais importantes de tudo que eu pude captar dessas pessoas, foi algo que elas não me disseram. Na verdade, foi uma coisa que elas me disseram, mas eu entendi que elas quiseram dizer outra. Que foi o seguinte: a gente ouve na nossa vida várias vezes que o segredo é a gente acertar mais que errar. Aí você fala assim, não, mas tudo bem errar. Errar faz parte. Você só precisa acertar mais que errar. E eu acho que não. Eu acho que eles não quiseram dizer isso também. Mas eles sem querer disseram. O que eles quiseram dizer pra mim é: você não precisa acertar mais do que errar. Você precisa fazer com que os seus acertos sejam muito maiores do que os seus erros. Né? Isso daqui chama convexidade. Então, ou quase todas as pessoas que eu conheço, todos os bilionários, os investidores, os grandes, o que eu percebo entre eles é que eles erraram pra caramba. Ou seja, eles erraram muito mais que acertaram. Só que um acerto deles pagou por tudo. Que geralmente foi um grande empreendimento, foi um grande negócio. Então isso aqui chama convexidade. É fazer com que os seus acertos sejam muito grandiosos e os seus erros sejam muito pequenos e nunca te exponham ao risco da ruína, que é o risco de te tirar do jogo, né? Então, para mim, essa aqui foi uma das coisas mais importantes que eu peguei e que eles não disseram. Né? E tem mais algumas coisinhas, mas eu acho que se resume a entender as regras do jogo, entender os princípios do sucesso e trazer a convexidade ao seu favor. Como é que faz para... Falando sobre os erros, sobre ganância, por exemplo, como é que eu sei que ela tá chegando? Porque eu nunca sei se eu tô errando, entendeu? Porque se tu é ignorante em identificar esses princípios, tu vai cometer a ganância. Como é que eu faço para eu identificar que eu tô cometendo a ganância se eu sou ignorante em relação à ganância? Eu tenho que me fuder? Ou eu tenho que ver a experiência de outra pessoa? Certo. Cara, eu acho que muitas vezes você vai precisar se ferrar, com certeza. Então, eu, por exemplo, me ferrei aos 18 anos quando eu quebrei na Bolsa de Valores. Eu estava sendo ganancioso, mas precisei quebrar para aprender. O problema é que não necessariamente errar vai te fazer aprender. Você precisa estar aberto a enxergar o erro como um aprendizado. Senão você vai entender como a culpa de um terceiro. Senão você vai entender que, na verdade, esse erro não é culpa sua, foi culpa do mercado. Foi culpa da política. Foi culpa de um terceiro, foi culpa do vento, foi culpa de qualquer outra coisa, menos de você. Né? Então, não basta só errar para aprender, basta querer evoluir. Né? E com o tempo, conforme você entende que buscar conhecimento é algo que tem que fazer parte do seu dia a dia, e buscar conhecimento não necessariamente tem a ver só com leitura, tem a ver com, às vezes, eu trocar uma ideia com você e ter uma postura ativa de tudo que você falar eu absorver como alguém que quer aprender e crescer.
né? Quando estiver vendo um filme, a mesma coisa, uma série, conversando com alguém, fazer perguntas, às vezes mais perguntas do que respostas, né? É uma postura ativa essa de aprender e conhecer, ela vai te ajudar a identificar várias coisas. É difícil você identificar quando você está ganancioso se você nem sabe o que é a ganância ou se você não entende que isso é um risco para você, né? Então é como eu pegar e perguntar para você assim, pô, busca eu tô usando alguma coisa amarela no meu corpo e você nem tinha parado de pensar nisso, mas agora que eu falei amarelo, você começa a pensar e filtrar amarelo e você vai encontrar alguma coisa, algum detalhe amarelo, né? Por quê? Porque agora você está buscando isso. Então você precisa ter algumas indicações do que buscar. E quando você entende que a ganância é ruim, você começa a identificar isso na sua vida. Como você identifica a ganância? Como você sabe que você está ganancioso, né? Para mim, a ganância, o medo e a impaciência, elas sempre vão te gerar prejuízos, tá? Então, quando alguém te oferece algum negócio, como uma pirâmide, na maioria das vezes as pessoas elas entram em algum momento da vida, né? Só que elas entram porque elas ferem o princípio da ganância. Então, uma pergunta para você é: eu estou ganancioso? E a ganância, ela dá uma coisa aqui dentro em que basicamente ela elimina toda a sua capacidade de análise racional e ela te faz tomar uma decisão extremamente emocional. Então, quando você toma uma decisão extremamente emocional, porque você quer um ganho rápido, então geralmente tem a ver com o fator tempo, imediatismo, e geralmente você abre mão dos seus princípios, isso daqui te faz ser ganancioso. Por exemplo, qual que é a diferença da ganância e da ambição? Imagina que tem a ambição aqui, que é bom, e se tem a ganância, que é ruim. O que está entre elas? A ética. Então, quando você rompe o limite da ética, você está ganancioso. É quando você se coloca num ponto em que você é capaz de fazer o outro perder dinheiro para você ganhar. É quando você é capaz de cometer alguma coisa ilícita para você crescer. É quando você é capaz de entrar numa pirâmide sabendo que é uma pirâmide para ficar rico, né? É quando você é capaz de vender alguma coisa prometendo algo que você não vai entregar para você ficar rico e o outro não. Isso é ganância, né? Então, se você tiver a vontade genuína de respeitar esses princípios, entender que isso é melhor para você e que o ganancioso ele vai ter um ganho no curto prazo, mas vai abrir mão do longo prazo, você vai conseguir fazer uma autorreflexão. E é importante essa pergunta interna. Agora, é como a dieta. Você até sabe o que tinha que fazer, mas às vezes você não vai fazer. Então tem que ver o quanto você está motivado, engajado e disposto a fazer alguns sacrifícios, né? Como no caso da ganância, você adiar a riqueza, por exemplo. A riqueza mentirosa para ter uma riqueza verdadeira, né?